Fala, galerinha do YouTube, beleza? Estamos aqui de novo para mais uma aula. Eu sou o Gustavo, eu sou bolsista do grupo PET Matemática da UFSM e esse projeto das nossas aulas é um projeto do grupo PET Matemática com o grupo PET Física da UFSM, tá beleza? Bom, as nossas aulas, elas partiram a partir da apostila que a gente fez e o link dessa apostila está aqui na descrição. Então, se você quiser conhecer mais sobre matemática básica ou ter acesso a mais exercícios sobre esses conteúdos, você acessa a apostila que você vai poder encontrar esses arquivos, tá? Também aqui na descrição, a gente deixou um formulário para vocês responderem, se possível, porque como é a primeira vez que a gente faz aulas nesse estilo, a gente queria o feedback de vocês para saber como é que a gente está se saindo, né? Se a gente se tá bom assim, ou se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. Então, se vocês pudessem responder, seria melhor para a gente, tá? Bom, vamos começar a nossa aula explicitando o que são conjuntos. Bom, conjuntos são a reunião de objetos. Como assim? Bom, eu vou pegar coisas que normalmente se parecem, números, nomes, e vou juntar eles no espaço, tá? A definição é bem simples, mas agora a gente vai ver aplicações e como é que a gente representa um conjunto matematicamente, ok? Bom, vamos para um exemplo. Em um grupo de 30 pessoas, 15 torcem para o Grêmio, 10 para o Internacional, 9 para o Grêmio e para o Internacional, ou seja, são indecisos, e 14 para nenhum time. Essa situação que a gente viu, ela pode ser interpretada usando os conjuntos. Pois é. E nesse exemplo, como é que a gente aplicaria a definição dos conjuntos? Bom, nesse exemplo, o conjunto ele contém os times preferidos pelas pessoas que foram entrevistadas, nesse grupo de 30 pessoas. Ou seja, 15 vão torcer para o Grêmio, 10 para o Internacional, 9 vão torcer para os dois e 14 não vão torcer para nenhum desses times, ok? Bom, como é que a gente faz para representar conjuntos matematicamente? Tem duas formas, que são as mais vistas. E a primeira forma de representar um conjunto é a gente simplesmente exibir os objetos que ele tem, onde o nome do conjunto vai ser dado por uma letra maiúscula, normalmente uma letra do alfabeto, em maiúscula, e os seus elementos, que vai caracterizar esse conjunto, ele vai estar entre chaves, e esses elementos vão estar separados por vírgulas. Vamos ver um exemplo? Bom, por exemplo, o conjunto A, ele vai representar os times de futebol do exemplo anterior. Lembra do nosso exemplo anterior, que tinha um grupo de 30 pessoas, torciam para o Grêmio, para o Inter, para os dois ou para nenhum? Bom, então quais eram os times envolvidos? Grêmio e Internacional. Bom, então o nosso conjunto, a gente representa ele pela letra maiúscula A, ele vai conter o quê? Os dois times, Grêmio e Internacional. Esses times estão, depois do A vem o sinal da igual, aí os elementos do conjunto estão entre chaves e separados por uma vírgula, ok? Mas se eu quisesse colocar o Internacional antes do Grêmio, tem algum problema? Não tem problema. Uma das características dos conjuntos é que no conjunto não existe ordem. Ou seja, não importa a ordem com que eu escrever o elemento. Se eu quiser escrever o Grêmio antes e o Inter depois, ou o Inter antes e o Grêmio depois, não vai interferir. O conjunto segue sendo o mesmo, ok? Outra coisa que a gente tem que ressaltar é que nos conjuntos todos os elementos pertencentes a ele são distintos. O que isso quer dizer? Que num elemento não existem elementos iguais. Por exemplo, vamos considerar esse conjunto aqui. A igual a Grêmio, Grêmio, Internacional, Internacional, Grêmio e Internacional. Bom, tem vários elementos repetidos, né? O Grêmio aparece uma, duas, três vezes e o Internacional uma, duas, três vezes. Ou seja, aparece 3 vezes o mesmo elemento. Bom, isso é a mesma coisa que a gente escrever A igual a Grêmio Internacional. Ou seja, quando tem elementos repetidos, a gente pode suprimi-los em um só, tá? Essas são definições básicas de conjunto. Bom, vamos considerar agora esse outro conjunto, V igual a E, I, O, U. Bom, como é que eu sei que V é o nome desse conjunto? Bom, V é a letra maiúscula que vem antes dos elementos do conjunto e antes do sinal da igual. Bom, então eu sei que esse é o nome dele. Quais são os elementos desse conjunto? A, E, I, O, U. Por quê? Porque eles estão entre chaves e são separados por vírgula, né? Essa é a característica dos conjuntos. Bom, a gente consegue notar que esse conjunto que a gente apresentou,
ele é o conjunto das vogais no nosso alfabeto, né? A, I, A, U. Bom, agora a gente vai ver a segunda forma de representação. Lembra que lá no início eu falei que existiam duas formas mais usuais de representar os conjuntos? Bom, uma segunda forma de representação é a gente apresentar a restrição que vai caracterizar esse conjunto. Por exemplo, o conjunto das vogais. V igual a X. Aí esse sinal aqui, que é um risco na vertical, a gente chama ele de tal que na matemática, ok? Esse símbolo aqui é chamado de tal que. O que ele faz? O que ele vai caracterizar no conjunto? Bom, o nosso conjunto diz o quê? V igual ao nosso X. Então, esse aqui vai ser o que vai caracterizar os nossos elementos. Tal que. O que vai vir depois do tal que? Depois do tal que vai vir a restrição dos valores que o nosso X vai assumir. Então, aqui, X, tal que X é vogal. Bom, então, para o X pertencer ao V, o que tem que acontecer? O X tem que ser vogal. Ou seja, ele tem que ser A, ele tem que ser E, ele tem que ser I, ele tem que ser O, ou ele tem que ser U. Ok? Então, é isso aí que vai caracterizar esse conjunto. Bom, vamos falar agora de pertinência. O que é isso? Vamos considerar um conjunto V e um objeto X qualquer, tá? Qualquer objeto X. Pensa aí num número, num nome, alguma coisa. A pergunta que interessa para a gente agora, para a gente definir pertinência, é fazer: X é ou não um elemento do conjunto V? Ou seja, X ele está dentro do conjunto V ou não? Aí a gente vai ter duas situações. Se o X pertence ao conjunto V, se ele está no conjunto V, a gente diz que o X pertence ao conjunto V. E como é que a gente vai escrever isso em símbolos matemáticos? A gente vai escrever isso, vai escrever assim, ó, com esse E meio arredondado. Esse aqui é o nosso pertence. Então, aqui a gente vai ler X pertence a V, onde X é um elemento qualquer, esse aqui é o sinal de pertence, e esse aqui é o nosso conjunto V, tá? Bom, mas e se X não tiver contido nesse conjunto V? No caso negativo, dizemos que X não pertence ao conjunto V e escrevemos que X não pertence a V. Então, a forma de escrever é quase a mesma, estou vendo o símbolo, só que ele contém um risco que indica que não pertence, ok? Então, essa é uma forma de representação. Aqui a gente diz que X pertence, porque ele está lá no conjunto V, e aqui a gente diz que X não pertence, porque ele não está no conjunto V. Vamos falar agora de um assunto que é difícil de algumas pessoas assimilarem, porque é uma coisa meio confusa, mas vamos lá. Vamos falar de conjunto vazio. Imagina um conjunto sem elementos, sem nada, sem nada. Esse conjunto ele é denominado conjunto vazio. E ele é representado por esse símbolo aqui, uma bolinha com um risco, ou pela forma A igual aí as duas chaves sem nada dentro, né? Porque ele é vazio. Bom, apesar de ele não possuir nenhum elemento, ele é sim aceito como um conjunto. Vamos lá para um exemplo clássico. Vamos considerar um conjunto V igual a um X, tal que... O que vai vir agora? Agora vai vir a restrição do nosso X. X, tal que X é múltiplo de 5 e esse X está entre 1 e 4. Bom, existe algum múltiplo de 5 que esteja entre 1 e 4? Bom, entre 1 e 4 temos o quê? Temos o 1, o 2, o 3, o 4. Bom, nenhum desses números ele é múltiplo de 5. Então, esse conjunto é vazio, porque nenhum elemento satisfaz essa condição que foi imposta, né? Então, dizemos que esse conjunto é vazio, tá bom? Bom, vamos falar agora de relação de inclusão. Então, vamos considerar dois conjuntos, A e B, tá? Esses são os nomes do nosso conjunto. Se todos os elementos de A pertencem a B, então a gente diz que A está contido em B. Ou seja, aqui não é relação de um elemento pertencer a um conjunto. Aqui é a relação de um conjunto estar incluído dentro de outro conjunto. Entenderam? Vamos para um exemplo que eu acho que vocês entendem mais fácil. Por exemplo, considera o conjunto A como sendo o conjunto que tem os elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B
como que tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Bom, vocês podem observar que, no conjunto A nós temos o 1, que também pertence ao B. Nós temos o 2, que também pertence ao B. E o 3, que também pertence ao B. Então, a gente pode dizer que A está contido em B. Bom, mas como é que eu vou representar isso? Bom, assim, ó. Esse A, que é o nome do nosso conjunto, e aí, aonde ele está contido, no conjunto que contém, a boquinha está aberta, tá? Então, esse aqui é o símbolo de contido. O A está contido em B, tá? Beleza? Então, é assim que a gente representa a relação de inclusão entre conjuntos. Bom, mas se caso pelo menos um elemento de A não pertence a B, bom, então a gente diz que A não está contido em B. Para ele estar contido, todos os elementos de A têm que estar contido em B também. Tem que pertencer a B também, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos considerar os outros dois conjuntos, tá? Vamos considerar o conjunto A como sendo dos elementos 1, 2, 3 e 7. E o conjunto B como sendo dos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, o 1 pertence ao B, o 2 pertence ao B, o 3 pertence ao B. Até aí tá ok. Bah, mas o 7 não pertence ao B. Ah, então eu não posso dizer que esse conjunto A está contido em B. Então a gente escreve assim. A gente diz que A não está contido em B. Com a mesma notação do C, só que com um risco que vai identificar o não contido. Ok? Para a relação da inclusão, a gente tem algumas derivações. Para todo conjunto A, podemos dizer que ele está contido nele mesmo. Tá? Então, para conjuntos iguais, eles estão contidos nele mesmo. A está contido em A, B está contido em B, e assim com os demais conjuntos. Só aí que a gente quis dizer. A está contido em A. Aqui. Ok? Para todo conjunto A, o conjunto vazio é um subconjunto de A. É meio difícil de aceitar, mas é uma definição que a gente tem. Para todo conjunto A, ou seja, para todo conjunto, o conjunto vazio é um subconjunto de A. Bom, o que isso significa? Isso significa que o conjunto vazio está contido em A. Ou seja, o nada está contido em um outro conjunto que tem elementos. É isso basicamente que a gente quer dizer, tá? Dois conjuntos A e C são iguais quando possuem os mesmos elementos. Ou seja, se o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3 e o conjunto C tem os elementos 1, 2 e 3, a gente pode dizer que A é igual a C. Então, o que a gente deriva disso? Se o A está contido em C, mas também se o C está contido em A, então a gente pode concluir que A é igual a C. Ok? Mas como é que a gente faz para representar o conjunto graficamente, que é muito importante e cai em muitos problemas, né? Bom, é conveniente a gente representar por pontos os elementos de um conjunto e o próprio conjunto por uma linha que cerca esses pontos. Como é que a gente vai fazer isso? Um exemplo. Vamos considerar o conjunto C igual a 1, 3, 5, ou seja, ele possui três elementos, 1, o 3 e o 5. A gente também define que o 2 não pertence a C, ou seja, de maneira alguma o 2 vai pertencer a C. Vai estar aqui nesses elementos citados. Como é que a gente vai representar? Bom, o nosso conjunto, ele vai ser representado, o nosso conjunto C, vai ser representado por essa linha. E dentro dessa linha, que circunscreve, vamos ter o quê? Vamos ter os elementos desse conjunto. No caso, o 1, o 3 e o 5. E fora dela, vamos ter o que não pertence, ou seja, o 2. Então, aqui temos o conjunto C, com os elementos que pertencem a ele, e fora o elemento que não pertence a ele. Ok? Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o complementar de um conjunto. Mas antes, a gente vai ter que definir um conjunto U, e a gente vai definir esse conjunto U como o nosso conjunto inverso. Olha só que legal. Mas o que é esse conjunto universo? Bom, esse conjunto universo ele vai ter todos os elementos que são possíveis de existir em outros conjuntos. Ou seja, nesse nosso universo que a gente definiu, só vão existir conjuntos com elementos que pertencem a esse conjunto universo. Tá legal? Bom, como é que a gente vai definir isso? Vamos considerar um conjunto B, tá?
E esse conjunto B ele tem que ser um subconjunto de U. O que significa? Que todos os elementos de B pertencem a U, tá? A gente vai chamar de conjunto complementar de B o conjunto B com um tracinho em cima, ok? E esse conjunto B ele é formado pelos elementos de U que não pertencem a B, ou seja, eles são todos os elementos do universo que não estão em B, que não pertencem a B, ok? Então, se X pertence a U, ou seja, se X pertence ao conjunto universo, e X não pertence ao conjunto B, então a gente conclui que o X pertence ao complementar de B, tá? Como é que a gente vai definir isso? Bom, aqui nós temos o nosso conjunto universo, que é tudo isso aqui. Tudo isso aqui é o nosso conjunto universo, toda essa parte aqui. E aqui nós temos o nosso conjunto B, que é só essa parte branca, sem os risquinhos. Bom, o que seria o complementar? O complementar é tudo aquilo que pertence ao universo e não pertence a B. Ou seja, a parte riscada, que é o nosso com o B complementar. Ok? Então, nossa aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like nos nossos vídeos, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando nessas aulas, porque é a primeira vez que a gente faz esse modelo, né? Então a gente gostaria muito do feedback de vocês, tá beleza? Abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado das nossas aulas.